tentaremos sintetizar as circunstâncias sociopolíticas no Líbano pouco antes da provável aparição sagrada neste país em 1908, considerada por muitos a primeira das grandes aparições do século XX. O Oriente Médio tem uma longa história de religiões e poderes políticos conflitantes. O Líbano fez parte do Império Otomano durante o século XVIII, porém, a Inglaterra e a França tinham interesses estratégicos naquela região e interferiam constantemente. A hostilidade entre as diversas comunidades religiosas jamais deixou de estar presente. Os massacres dos drusos em 1860 levaram à intervenção de Napoleão III no Líbano em 1861. Devido à intervenção francesa, o sultão otomano foi forçado a nomear um governador católico francês para o Líbano. Como o Líbano era, em grande parte, não católico, esse acordo político-religioso agradou a poucos e suas ramificações negativas ainda tinham influência em 1908. A aparição em Mantara aconteceu entre os melquitas, seita cópita cristã. Cópita vem da palavra grega para Egito, e os cóptas da área de Jerusalém são os cristãos que imigraram do Egito para lá. Vale dizer que os cóptas mantêm sua posição no Santo Sepulcro em Jerusalém com firmeza em face da oposição. O altar-mor cópita, que se apoia na estrutura de mármore que circunda o túmulo de Cristo, está firmemente cercado por portas de ferro batido, no interior das quais brilham velas, lamparinas, pequenos ícones de ouro e um grande e magnífico ícone de prata trazido do Egito e que representa Maria com o menino Jesus. Em 1908, Mantara era uma pequena cidade perto de Saída, Líbano, que na época da aparição ainda se chamava Sidônia, um dos grandes portos marítimos mediterrâneos orientais dos fenícios, cidade muito antiga, fundada bem antes de 1400 a.C. Esta cidade é citada várias vezes na Bíblia e foi famosa pelos belos arvoredos de cedro, agora desaparecidos, o comércio ativo, as minas, as laranjas, os corantes púrpura e os cristais. Muitos sustentam que a vidraria tenha sido inventada ali na época pré-romana. A versão da provável sagrada aparição mais acertada é do arquimandrita Nicola Halabi de Sidônia. No fim de 1911, esta versão foi transcrita para o alemão pela baronesa von Wexel. Posteriormente, foi preparada uma tradução francesa literal. A versão da baronesa parece confiável e completa porque, entre outros detalhes, relaciona os nomes de muitas testemunhas, e isso é importantíssimo para legitimar uma aparição, como já vimos em outros de nossos vídeos. Mantara, subúrbio de Sidônia, está em um contraforte ocidental do Monte Líbano. Em 1908, entre a montanha e a cidade de Sidônia, existiam alguns agrupamentos de pobres choupanas. Em um desses povoados, havia uma igreja cópita
cristã, próxima de uma grande gruta, onde se dizia que no passado tinham ocorrido diversas aparições de Santa Maria Madalena e também algumas da Mãe de Deus e Nossa Mãe. Essas aparições mais primitivas, mais antigas, levaram a descrições transmitidas de pai para filho, que diferenciavam as duas senhoras. Santa Madalena era bela, mas não tão bela quanto a Santíssima Virgem. Santa Maria Madalena também não era tão majestosa e era menor que a Santíssima Virgem e também mais loira. A tradição sobre o fato afirma que a aparição de Santa Maria Madalena pediu que na gruta reinasse total silêncio, que ninguém comesse nem bebesse naquele local. Era o lugar de profunda expectativa silenciosa para os que aguardavam com ansiedade a volta de Jesus Cristo. Ao longo do tempo, essa gruta era aceita como lugar de oração silenciosa e muitas vezes visitada em silêncio por aqueles que esperavam pelo retorno de Jesus em plena glória. Vale dizer que a gruta era mais profunda e maior que a de Lourdes, e dentro dela fora construída uma capelinha com paredes e janelas. Em 1908, a capela aparentava estar completamente abandonada, e é aí que tudo realmente começa. Durante este mesmo ano, muita gente relatou que um brilho havia começado a aparecer a intervalos dentro ou perto da Gruta de Mantara, e isso foi considerado indicação de que algo especial estava para acontecer. Por causa dos relatos dos brilhos, o arquimandrita Nicola Halab, de Sidônia, começou a celebrar missas ali. Algo estava sinalizando que a gruta e a capela não deveriam estar abandonadas, muito menos as orações pelo retorno de Cristo. Nessa ocasião, foi erguido um altar, primeiro fora da gruta e depois dentro dela. Em seguida, 2 ou 3 cômodos de paredes de pedra, citados como a capela, foram restaurados. Embora a notícia do brilho na capelinha deva ter aumentado o interesse temporário pela gruta, quase 4 anos se passaram antes que alguma coisa acontecesse. Em 11 de junho de 1911, de manhã bem cedo, o arquimandrita Halab celebrou na gruta uma missa matinal para uns 50 ou 60 fiéis. Mais tarde, outras pessoas se juntaram a esse grupo. Depois de almoçar, evidentemente sem se lembrar da proibição de Maria Madalena sobre não comer naquele local, esse grupo numeroso se dirigiu à igreja do povoado, a 1 quilômetro dali, e assistiu a uma pequena celebração para o vice-cônsul francês residente em Sidônia. Depois dessa celebração, por volta das 5 horas da tarde, umas 50 mulheres voltaram da igreja para a gruta, onde jantaram. Lá pelas 7 horas da noite, 7 das mulheres se aproximaram da gruta e, de repente, sentiram os olhos ofuscados por uma grande explosão de luz procedente do altar, que ficava dentro da capela a aproximadamente 10 metros da entrada da gruta.
De início, as mulheres pensaram que a explosão de luz fosse um reflexo do sol que se punha atrás delas. Entretanto, a intensidade da luz aumentou e começou a irradiar muitas cores maravilhosas. As mulheres não estavam mais em silêncio, pois suas ruidosas exclamações atraíram outras pessoas para perto da gruta. Outras 60 pessoas se aglomeraram na gruta e todas foram também ofuscadas pela luz. A luz foi repentina e muito intensa, e logo se viu que não era o reflexo do sol. Era tão forte que ninguém conseguia olhar diretamente para ela. Contudo, logo depois, a luz se transformou em nuvens luminosas, mais suaves, que emitiam lindos e gloriosos raios multicoloridos e outras luminosidades brilhantes. Na parte central estava uma mulher que foi imediatamente aceita como a Virgem Santíssima, porque trazia nos braços o Cristo menino. Há um pequeno problema a respeito das plantas da capela e do altar dentro da gruta onde acontecia a aparição. Foi declarado que as 7 mulheres viram a luz ofuscante quando se aproximaram da gruta, mas que a aparição estava no altar, que devia ficar dentro dos 2 ou 3 cômodos de pedra construídos para abrigá-lo. Os registros não indicam se a primeira explosão de luz ofuscante encheu toda a gruta ou só saiu pela entrada ou janela dos cômodos do altar. De qualquer modo, a aparição aconteceu em um cômodo onde estava o altar. Um cômodo pequeno que ficou cheio de gente. Logo se ouviram queixas dos que estavam do lado de fora, pedindo aos que estavam dentro que saíssem para dar lugar a outros que queriam ver. Depois de algum convencimento, os primeiros ocupantes da sala do altar saíram para que outros pudessem entrar até que todos vissem a aparição. O número dos primeiros a vê-la parece ter sido de 60. Isso mesmo, 60 testemunhas contemplaram tal provável aparição mariana naquele momento, e esse número aumentou. Mulheres correram colina abaixo, gritando a notícia que havia uma aparição da Virgem Maria. A notícia foi rapidamente transmitida aos outros povoados e logo um número muito grande de pessoas queria entrar na sala para ver. Entre elas estava o arquimandrita Halab, e é bem possível que o vice-cônsul residente. A aparição durou 2 ou 3 horas, e todos que conseguiram se aproximar do altar a viram alguns 3 e até 4 vezes à medida que as filas voltavam a circular. O relatório da baronesa von Uexel traz os nomes das 60 primeiras testemunhas. Contudo, estima-se com segurança que pelo menos 400 pessoas foram ver a aparição depois que a notícia chegou a Sidônia, onde um relato foi publicado nos jornais locais. Infelizmente, o registro da aparição não foi completo. Uma dúvida se o altar estava ou não em um cômodo pequeno persiste porque, segundo relatos,
toda a gruta e o espaço ao redor dela estavam iluminados pelas luzes que emanavam da aparição. Se a aparição estava no altar, dentro de um cômodo, então os fluxos luminosos penetraram na pedra e iluminaram toda a gruta e fora dela. Mas quer a aparição estivesse ou não dentro de um cômodo, todos os que foram para a gruta viram a luz que dela emanava dentro de um raio de 150 metros ao redor da gruta. Impressionante! E um detalhe, o fluxo luminoso emanado pela aparição foi descrito como cor-de-rosa, ligeiramente ondulado, impregnado por um brilhante núcleo central de um branco dourado e puro. Esse mesmo núcleo central também caracterizava a aparição da Virgem, que estava banhada nele juntamente com Cristo criança, ou Cristo menino, como já mencionado. Tanto a Virgem quanto o menino Jesus estavam em silêncio, mas olhavam para a multidão aglomerada, e a Virgem recebia a todos afavelmente, inclinando a cabeça com movimentos dos olhos e estendendo as mãos, e com um sorriso agradável. Só se via a metade superior das figuras. Era então uma espécie de quadro vivo que sorria e movia as mãos, ao mesmo tempo em que carregava o Cristo menino. Durante alguns anos, depois de 1911, um grande número de romeiros visitou a gruta. Entretanto, vale dizer, depois que a Primeira Guerra Mundial começou, esta aparição passou para a obscuridade. Vale observar que, por não ser uma aparição católica, alguns católicos a consideravam contrária ao Papa e fora da graça. Durante 2 anos depois da linda aparição em Mantara, muitas vezes citada como a Sagrada Aparição do Silêncio Total, os libaneses de todas as crenças religiosas gozaram de prosperidade até o início da Primeira Grande Guerra. Quando as hostilidades começaram, o dinheiro e o apoio do exterior cessaram. O turismo, importante para o Líbano, foi drasticamente reduzido e os veranistas desapareceram de vez. O Líbano foi ocupado por tropas turcas com o apoio britânico, e os combates locais tiraram muitas vidas. Seguiu-se longa carestia que, segundo os estudiosos, foi artificialmente provocada pelo Comando Sandjak britânico-turco. Enfim, o que vocês acharam desta aparição de Maria no Líbano? Para mim, esperar com confiança e zelo o retorno de Jesus em plena glória é essencial em nossa caminhada de fé. Deixem nos comentários a opinião de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.